Todos nós, muitas vezes, já tivemos que recomeçar. Amém? Talvez você está olhando para mim nessa noite e vai falar assim, ó, eu quero só ver se o que ele vai ter para falar nessa noite vai me fazer recomeçar mais uma vez. Porque eu já estou cansado de recomeçar. Eu já tive tantos recomeços. E a última tentativa que eu tive, talvez eu prometi para mim mesmo que se eu caísse, se eu falhasse, eu não estaria aqui. Olha eu aqui mais uma vez, tentando recomeçar. E se você chegou até aqui, não sei como foi a tua dificuldade de chegar até aqui, mas se você está nessa cadeira hoje, eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus vai falar com você, amém? Mas primeiro, para que isso ocorra, você precisa, primeiramente, abrir bem os teus ouvidos e escancarar o teu coração. Porque no momento que eu comecei a preparar essa palavra, Deus falou algo no meu coração. Ele disse que durante a ministração dessa palavra, Ele viria com um bisturi em muitos corações e começaria a tirar todas as impurezas que já estão impregnadas dentro de nós. Que existem algumas coisas dentro do nosso coração que nós nos acostumamos. E aquilo lá ficou impregnado no nosso coração como uma sujeira que parece que não sai mais. Sabe, talvez você tenha alguma coisa na sua casa que você já tentou limpar tanto e você já diz assim, essa sujeira não sai mais. E às vezes a gente age da mesma forma com o nosso coração. Você limpa outras coisas, mas quando chega naquela área, você diz assim, ó, isso aqui não sai mais. Então, Senhor, tu pode limpar tudo, mas isso aqui eu já tentei limpar. Ah, Senhor, eu já falei na célula. Ah, Senhor, eu já fui em tantos cultos. Senhor, se reconciliar contigo e voltar para Jesus, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz. Essa sujeira aqui, Senhor, não sai mais. E hoje Deus disse que Ele vai estar com um bisturi limpando essa sujeira. Amém? Gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Abacuque, capítulo 3. Eu espero bastante, porque eu sei que muita gente vai demorar para achar Abacuque. Se você ir no Novo Testamento e você voltar, vai ser mais fácil. Chega lá em Mateus e vem vindo. Abacuque, capítulo 3. Para falar sobre recomeçar, primeiro eu preciso falar sobre crise. Por que falar sobre crise se a palavra é sobre recomeçar? Porque nada é iniciado novamente, porque esse é o sentido da palavra recomeçar, ou seja, começar de novo, se você não viver uma experiência de crise. Nós vivemos aí nos últimos 3 meses, acredito eu, um período de campanhas que, graças a Deus, encerra às 10 horas da noite, que não podem mais se manifestarem. Graças a Deus. Amém? A não ser que tenha um segundo turno, né? Mas se acabarmos no primeiro turno, já vai acabar toda essa campanha eleitoral. Se fosse feito um filtro, não existe isso, eu acho, mas se fosse feito um filtro em todas as redes sociais, qual é a palavra que é mais repetida em tudo? Crise. Em todos os debates foi falado sobre a crise, em todas as postagens no WhatsApp, crise, no Instagram, crise, Facebook, crise, em todos os vídeos feitos pelos famosos, crise. Todo mundo fala sobre a tal da crise. E eu procurei no dicionário o que significa a palavra crise. E eu gostaria de falar para você. Segundo o seu Aurélio, a palavra crise diz assim: é uma eventual manifestação repentina de um sentimento desagradável. 2 palavras me chamaram a atenção nisso. Eu vou repetir para você e você vai pegar as 2 palavras que me chamaram a atenção. É uma eventual manifestação repentina de um sentimento desagradável. Amém? 2 palavras me chamaram a atenção. A palavra eventual e a palavra repentina. Crise não é momento fixo. Crise não é lugar de moradia. Amém? Você não deve construir a sua habitação em momentos de crise. Você não vê pessoas construindo casas durante a tempestade. Você vê?
Você vê construtor fazendo habitações ou um edifício, ou qualquer outro tipo de construção no meio de um furacão? Lá no Katrina, dos Estados Unidos, que teve, você viu pessoas construindo algo? Ninguém constrói nada. Só que muitas vezes nós temos construído nossas habitações na crise. A gente acredita que a crise é o nosso lugar seguro. A gente acredita que a crise é o nosso lugar de proteção. Nós estamos entendendo tudo errado. E sabe por que a gente acredita que a crise é o nosso lugar seguro, o nosso lugar de proteção? Porque muitas vezes, durante a crise, a gente é bajulado. Durante a crise, as pessoas chamam a atenção para nós. E muitas vezes, durante a crise, a gente tem o nosso ego massageado. A gente está sempre falando para pessoas que estão em crise: sai dessa situação, você não deve ficar assim, olha para cima, olha para Jesus, você não está sozinho. E a gente parece um gatinho que fica... E a crise se torna o nosso lugar de habitação. E você sabe, porque você ouve palavras e mensagens de domingo a domingo, sábado a sábado, que você tem que sair desse lugar. Sai desse lugar. Esse lugar não te pertence mais. A tua habitação não é aí. Você não deve construir o seu lugar seguro aí. Porque porque as pessoas precisam de você. E você pensa, talvez, para mim, essas pessoas vão precisar de mim como, cara? Eu sou um cara cheio dos defeitos, cheio das feridas, cheio das mágoas. Como é que as pessoas precisam de mim? Vocês estão entendendo esse estralar de dedo aí? É o tempo de Deus, cara. Nós temos que discernir o tempo de Deus. Porque nós estamos anos e anos com as mesmas feridas, as mesmas dores, as mesmas mágoas. E eu gostaria de ler Abacuque 3 com vocês, versículo 17, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam seu mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os dos servos, e me fará andar sobre as minhas alturas. Se você parar para notar um pouco sobre esse texto, tudo aquilo que ele fala, figueira, videira, ovelhas, gado, ele está falando sobre a questão agrícola. E questão agrícola fala de mantimento. Ou seja, ele está falando que mesmo que não tenha mantimento, mesmo que ele não consiga ter onde se alimentar, ele sabe de onde ele veio. E ele sabe aonde ele pode encontrar o verdadeiro alimento que vai alimentar não só a sua carne, mas vai alimentar a sua alma. Ou seja, mesmo que tudo isso falte, mesmo que me perca o alimento que sustenta a minha carne, mesmo que isso acabe, eu me alegrarei no Senhor, porque eu tenho onde me alimentar, eu tenho onde me guardar, eu tenho onde me assegurar. Você está entendendo? E ali ele está falando que muitas vezes nós não conseguimos viver sem isso. Nós não conseguimos viver sem esse alimento terreno. E o que é esse alimento terreno? Os famosos pecados de estimação. A gente não consegue viver. Eu preciso ter isso, eu preciso ter a figueira, eu preciso ter a videira, eu preciso ter a ovelha, eu preciso ter o gado, eu preciso... Porque quando eu tenho isso, isso me deixa bem, isso me deixa seguro, isso me deixa sossegado. Porque quando me tiram isso, o que eu tenho para oferecer? Infelizmente nós estamos vivendo uma fase de uma geração que não entendeu nada. Essa é a verdade. E eu digo mais, é uma geração que não entendeu e uma geração que não se esforça para entender. Eles vêm no culto, eles sentam e eles falam assim: eu não quero entender nada do que vai ser falado nessa noite. Termina o culto,
E eles continuam na mesma vida, nos mesmos hábitos, nos mesmos costumes. Por quê? Porque nós precisamos de aprovação lá fora. Então eu preciso mostrar para as pessoas lá fora que parece que é mais importante que eu estou bem. Então como é que eu mostro para as pessoas que eu estou bem? Mostrando que eu tenho mantimento. Olha só. Olha só quantas gurias eu peguei nessa festa. Olha só a festa que eu fui. Olha só o que eu fiz. Olha, eu sou o cara, eu sou um super-herói. Eu sou tão super-herói que eu consigo ter duas vidas. Eu consigo ser super-herói na igreja, porque eu consigo fazer com que as pessoas da igreja continuem me amando. Eu consigo fazer com que as pessoas da igreja continuem me admirando, porque eu continuo servindo o corpo de Cristo. E ao mesmo tempo, eu consigo ter os meus mantimentos de estimação. Eu consigo com que as pessoas aqui fora também percebam que eu tenho mantimento. Toda crise, ela é gerada através de uma situação. E a primeira coisa que você precisa reconhecer é que você é um pecador. Ah, pastor, eu já reconheci tantas vezes. Reconheça mais uma vez. Quantas vezes forem preciso. Eu te digo até algo mais forte. Reconheça todo dia. Porque eu estou tendo esse hábito. Não reconheça só quando você pecar. Não sei que nível de pecado que você considera o pecado maior, assim, né? Ah, o adultério, a fornicação. Não sei o que você considera como maior aí. Mas olha, reconheça que você é pecador todo dia. E você vai começar a experimentar uma vida diferente. Você vai começar a perceber que você nem precisou se esforçar tanto, mas você deu o primeiro passo. Senhor, eu sou pecador. Senhor, olha o que eu fiz hoje. E talvez você, como eu tenho o costume de orar, Senhor, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu agi, tudo aquilo que eu falei, que muitas vezes a gente não sabe que pecou. Porque às vezes a gente pega de maneira inconsciente. Alguns a gente é bem mau caráter mesmo, a gente pega sabendo que está pecando. Mas alguns a gente pega inconsciente, às vezes numa conversa ali a gente pecou. Então nós temos que reconhecer. A crise existencial, não aquela que está no Facebook, não aquela que está no Story, mas a crise existencial interna, ela produz frutos bons. Por quê? Porque quando você entra numa crise existencial, você começa a perceber que você é realmente um nada. Ô pastor, hoje a palavra não era para recomeçar? É sobre recomeçar. Mas dessa vez você vai recomeçar certo. E para você recomeçar certo, você precisa ser confrontado. Para recomeçar certo, você precisa colocar as coisas... Sabe como... não sei se você já viu, talvez na televisão, uma pessoa que perdeu os movimentos da perna. Você já viu ela tentando fazer a reabilitação? O esforço que ela faz. E você vê, o rosto da pessoa não está tão pleno, né? A pessoa está sentindo dor, porque ela precisa fazer com que a perna dela responda e comece a andar. Muitas vezes ela tem que usar até aparelhos. Fica com aquele aparelho horrível, né? Aquilo dói, aquilo machuca. Mas para que ela consiga voltar a caminhar. Então a palavra de hoje vai machucar, vai ferir, para que você consiga voltar a caminhar corretamente. Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta nós irmos para o Facebook e dizer, eu quero um país melhor, por isso eu vou votar certo dessa vez. Sendo que você sabe que a responsabilidade é sua. E não é responsabilidade sua no voto, é sua responsabilidade no joelho. Porque Deus precisa de você para mudar essa nação, só que você ainda está viajando. Só que você ainda não entendeu. Isso é promessa para o pastor Jean, essa promessa é para a igreja, mas eu não entendi que eu tenho um lugar no propósito de Deus para essa cidade. E a gente fala isso e você não entendeu. Por isso eu tenho que pegar esse bisturi e ficar enfiando no teu coração até que tu se desperte. Até que tu acorde. Chacoalhando.
Eu preciso fazer você entrar numa crise existencial. O que você tem feito para mudar esse país? Não é só apertar 2 teclas e apertar confirma. Não. O que eu tenho feito para mudar esse país na minha vida dia a dia, no diário, nos ciclos de amigos que eu tenho andado, no meu trabalho eu tenho sido exemplo, eu tenho sido referência, na escola eu tenho sido referência, eu sou o melhor aluno. Ah, será que eu tenho que ser o melhor aluno? Sim, porque é assim que você faz a diferença. Porque tem muita gente que não trabalha, não faz nada, fica na internet o dia todo e tira 4 no boletim. Isso não é para crente, você não é crente. Esse dia eu postei um videozinho lá que eu achei muito engraçado, do carinho fazendo a oração do 4º bimestre. Oh meu Deus, toca no coração dos meus professores, Senhor. Isso não adianta, cara. Não adianta. No seu trabalho você tem que ser o melhor. Você tem que ser exemplo. Olha só. No domingo pela noite, nós estávamos no culto, amém? Quando estávamos no culto domingo? Aí, a Tati veio entregar um recado para o pastor Jean. Quando a Tati veio entregar o recado para o pastor Jean, eu vi um mapa do Brasil. Às vezes Deus me mostra umas loucuras assim. Eu vi o mapa do Brasil e do mapa de Santa Catarina saiu uma chama de fogo. E eu nem sabia o que a Tati estava falando para o pastor Jean. Depois o pastor Jean falou isso no microfone. E eu via do sul de Santa Catarina uma chama de fogo. E era como se Deus pegasse e me desse um tapaço assim, ó, e falasse, ó, e tu vai fazer? Vai se ligar quando? Vai se ligar quando, cara? Vai ficar aí bobeando, mosqueando? Eu disse assim, Deus, sabe aquela vergonha de Deus assim? Sabe quando tu apanha, não sei se você já apanhou do pai assim, sabendo que estava errado? Aí tu apanha quieto assim? Deus disse, é verdade, Deus, é verdade. Falar o quê? Fiquei quieto, né? Estava apanhando. Aí naquela noite eu peguei e falei pra Maíra, eu disse, amor, durante todo o mês de outubro eu vou levantar às 3 horas da manhã, tu não se assusta, tá? Oh, tá bom. Amém. E eu estou orando todos os dias, às 3 horas da manhã. Eu e o Fumaça. O Fumaça me ajuda a orar. Ele fica nas minhas costas, assim. O Fumaça é meu gato. E na primeira oração, de domingo para segunda, eu orei justamente isso. Deus, me inclui no teu propósito. E eu orei de uma forma que eu... Sabe aquela coisa assim, agoniada, que eu disse assim, ó. Deus, eu fui bem sério para Deus. Deus, se tu começar a usar as pessoas dentro dessa cidade e eu não for uma dessas pessoas, eu vou ficar muito decepcionado comigo. Não sei se você nunca pensou isso, você deve estar pensando agora. Se Deus, tu vai começar a usar um monte de gente nessa cidade, tu vai começar a trazer um avivamento sobre essa nação e eu não ser usado. Deus, eu vou ficar decepcionado comigo, porque eu vou dizer assim, eu passei a adolescência toda orando por isso. E quem está convertido há mais tempo vai se encaixar nisso que eu estou falando. Você passou a adolescência toda orando por um avivamento no Brasil. E quando ele chega, você é só um figurante. Não, eu quero ser protagonista, Senhor. Eu não sei onde é que tu vai me usar nisso. E sabe o que eu quero falar contigo? É porque Deus já te bateu tantas vezes, cara, e tu ainda não está entendendo. Quando Deus começar a te bater, como Ele está te batendo nessa noite, você tomar um posicionamento diferente, no outro dia... Deus vai começar a te usar? No outro dia. Quando a gente fala aqui em cima, não em cima que eu estou, mas aqui na frente. Quando a gente fala que Deus está com pressa, Deus está com pressa. E eu entendi muito isso. Disse, Deus não está com pressa. Me bateu ontem, cara. E já falou uma coisa diferente hoje. Aí vamos voltar para a palavra, que o horário já está passando. A gente passa durante várias fases da nossa vida com crises internas que às vezes a gente fica afogando aquilo ali. Eu falei quinta-feira na célula, o Júnior e o Luiz estão aí, para não deixar eu mentir sozinho. Eu falei quinta-feira na célula, que eu perguntei assim, ó, quando você tinha 6 anos, para os meninos e os homens que estão aqui vão concordar comigo. Quando você tinha 6 anos,
E você veio chorando para sua mãe porque você caiu de bicicleta, você machucou o braço. Qual foi a primeira coisa que a tua mãe te falou quando veio te chorando? Para de chorar, menino. Homem não chora. Inconscientemente, você acha que é bobice isso que eu vou falar agora, mas inconscientemente, a Larissa vai concordar comigo, essa palavra começou a ficar dentro da tua mente, do teu coração. Você foi crescendo, daí você começou a andar, criar amigos e tudo mais, daí às vezes o teu amiguinho te bateu, daí começaram a rir de ti, olha ali ele chorando, olha lá, ele está chorando. E tu começou a engolir o choro. Eu não posso mostrar que eu sou fraco. Eu tenho que mostrar mais que eu sou forte. E nós estamos criando uma geração de pessoas na igreja que estão agindo dessa forma. Eu não posso mostrar para os pastores que eu estou fraco. Eu tenho que mostrar que eu estou forte. Porque se eu mostrar que eu estou fraco, eu vou sair da banda. Se eu mostrar minhas feridas, eu vou sair do diaconato. Se eu mostrar minhas feridas, eu saio da liderança dos jovens. Eu saio da liderança da célula. Eu saio da liderança de qualquer coisa. Eu gosto tanto de fazer isso, então eu não vou mostrar minhas feridas. Aí Deus está fazendo algo para ti, cara, que tu não está notando. Quando tu não mostra as tuas feridas e Deus quer te usar, Ele vai lá e escancara as tuas feridas. Experiência própria. Eu escondi minhas feridas durante anos. Ninguém podia ver as minhas feridas. Só que Deus tinha pressa. Deus tinha um projeto. Então Deus vai lá e escancara minhas feridas. Aí a gente chora, a gente se revolta, a gente não gosta mais de ninguém. Quer ver aquelas pessoas que falaram o teu pecado, mostraram o teu pecado. Aquela pessoa vai virar um mártir para ti. Vai odiar aquela pessoa. Só que quando tu começar a amadurecer, quando tu começar a amadurecer, tu vai entender que aquela pessoa foi usada por Deus. Que aquela pessoa foi necessária no processo. Que aquela pessoa fez parte de tudo. Para que hoje você se tornasse aquilo que você é. Agora está tudo meio nublado. Mas experiência própria, vai ficar claro, tá? Vai ficar claro. Algumas coisas ainda na minha vida não estão claras, mas tem se tornado claros cada dia. Cada dia que eu tenho andado com Ele. Só que é tempo de recomeçar. É tempo de viver isso em Deus. Você não precisa abrir para nós dar uma acelerada aqui. Salmo 119, versículo 71, diz assim, o salmista fala: foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. É tempo da gente parar de ficar chorando por algumas coisas e entender que é bom para nós eu estar sendo castigado. O que o salmista está tentando dizer aqui, foi bom para mim ter passado por aquele sofrimento, para que eu pudesse compreender algumas coisas, para que eu começasse a entender o que Deus estava tentando me sinalizar. Porque sem aquilo ali, talvez você não começasse a enxergar algumas coisas em Deus. Algumas coisas ainda estariam ocultas para você, que Deus só revelou por causa da dor, por momento da dificuldade. Então pare de reclamar, tá? Comece a agradecer a Deus por tudo. Já passou esse tempo, gente. Quantas vezes nós estamos pregando aqui no altar? Quantas vezes? Você sabe, você que congrega aqui, nós não fizemos campanha de vitória, porque a gente já passou desse tempo. Já passou. É tempo da gente agradecer porque a gente está sofrendo. É tempo da gente vir para cá, e como diz o Luiz Hermínio, fazer a campanha dos 7 dias do sofrimento. 7 dias para aprender a apanhar e ficar quietinho. E saber que pão de massa sovada, quanto mais bate, mais cresce. Já dizia minha mãe. A gente tem que aprender que quanto mais a gente apanha, mais a gente está crescendo. Olha só, a crise ela existe para nos gerar um comando dentro do nosso coração, para iniciar novamente.
para recomeçar. E se você hoje não está em crise, cara, se incomode com isso. Que isso gere uma crise em você por você não estar em crise, se é que você me entende. Se você é daquelas pessoas que... eu estou de boa, cara. Eu estou de boa. Eu estava ouvindo uma ministração da Priscila Alcântara, que ela disse que Deus teve que fazer isso nela, cara. Porque para ela sempre estava de boa. Ela era aquela pessoa que às vezes ficava até braba, quando aquela pessoa do lado sempre estava mal. Eu sempre estou de boa, sempre estou tranquilo. Se incomode. Eu já fui essa pessoa também, que ficava até brabo quando as pessoas entravam em crise. Eu sempre estava de boa. Até que Deus teve que me botar no meio de um vale tão profundo, que, como diz o pastor Jean, só tive um lugar para olhar. Quando eu estou no fundo do poço, a gente só tem um lugar para olhar. E é para cima. Então, gere essa crise em você. Gere essa crise de querer ser usado por Deus. Gere essa crise de querer... Sabe, não é só fazer aquilo ali. Eu faço só isso aqui. Não, cara. Deus não tem só isso daqui. Deus tem... Para que, assim como eu falei, o avivamento nessa cidade chegue e você seja só um figurante. Peça para Deus nessa noite o papel principal. Mostre para Deus que você é confiável, que Ele pode confiar em você. Cara, tu não vai deixar... Quando Deus coloca algo em nossas mãos, é algo muito precioso, é mais precioso que cristal, cara. São vidas, almas. Não é brincadeira. Como diz lá fora, o bagulho é sério, o bagulho é louco. É sinistro. São vidas, cara, são mais preciosos que cristais. E Deus quer contar contigo. Contigo mesmo. Que a gente olha assim e a gente sabe que a gente não vale um pila, né? A gente não vale a água da Samai que a gente toma na torneira. Mas é com a gente, cara. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Texto muito conhecido por nós. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra por si só se prega sozinha. A gente não precisa nem discorrer sobre ela. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ei, tu pecou, tu falhou, tu errou pela 29ª vez, tu falhou, tu é fraco. Todo mundo já sabe que tu é uma banana mesmo. Porque todo mundo aqui é banana mesmo. Se a gente não fosse banana, não estava aqui. Nós somos um exército de fracos. Se a gente não fosse falho, a gente não estava aqui. O que nos trouxe para cá é porque a gente achou alguém que era mais forte. Então a gente está seguindo essa pessoa. Mas todo mundo sabe que tu é isso. Só que você tem que aprender a deixar as coisas lá atrás. E andar. Sabe, sacudir a poeira. Cair, tá, limpei a poeira, continuei andando. Só que muitas vezes a gente cai e fica se lamentando no chão. Sabe aquelas crianças choronas? Vai os líderes, vai os pastores. Cara, levanta, cara. Tu nem fez nada aí, nem tem fratura exposta. Vamos, levanta. Olha só uma ferida, dá para levantar. Eu não consigo andar mais, pastor. Não dá mais. Nunca mais como andar, pastor. Rapaz, tem só uma ferida aí, levanta. E você não acredita mais. Quantos aqui caíram no tombo quando estavam aprendendo a andar de bicicleta? Agora abaixa a mão. Quantos aqui acreditaram que depois do primeiro tombo nunca mais ia andar de bicicleta? Quebrou o braço. A gente cai e às vezes a gente tem medo. Daí o pai da gente fala assim, pega rapaz, não, eu vou pegar mais. Vou cair. Com Deus é assim, às vezes a gente tem medo de voltar para os braços dele, porque a gente tem medo de cair.
a gente já tem um medo pré-meditado. Mas se eu voltar para Jesus, eu vou cair de novo. Não, se eu começar a me reconciliar com Deus, eu vou começar, aí Deus vai começar a me dar as coisas de novo, e Deus vai começar a confiar em mim de novo, e eu vou pecar de novo. Então eu vou ficar aqui caído. Melhor eu ficar aqui de boa, aqui ninguém me incomoda. Só que não é isso que Deus tem para ti. Eu vou levantar rapidamente 4 passos que você tem que fazer para que você entre em crise e para que você recomece em Deus, amém? Então se você tem caneta aí, esse é o momento. Amém? O primeiro, esqueça o passado, deixe o passado lá atrás, pelo amor de Deus. O que a gente escuta? Ai, pastor, porque eu não tive pai. Ai, pastor, porque a minha namorada me deixou. Ai, pastor, porque eu fiz isso. Chega. Bem? Acabou? Isso aí, já passou? Vamos esquecer o passado, cara. A gente vive com uma mala na mão. Daí a gente vem para Jesus, daí a gente deixa a mala aqui, recebe o fardo de Jesus, que é suave, amém. Daqui a pouco a gente olha para a mala lá. Daí a gente volta. Daí a gente pega essa mala e volta lá para o mundo. Aí enche a mala de mais coisa. Depois a gente volta para Jesus. Aí recebe o fardo. Aí começa a olhar para a mala. Ah, mas eu deixei tanta coisa massa naquela mala lá. Aí vai. E de repente... Cada vez que tu vai, tu volta mais pesado. E você não está notando isso. Ei, já foi? Esquece a mala. Esquece esses malas também que ficaram lá. Sei que você me entendeu. Esquece os malas. Deixa aqueles malas lá. Esquece. Deus tem novidade de vida para você. Todo dia. Viver com Deus é uma aventura nova todo dia. Segundo, lembre-se das promessas. Não tem coisa mais massa do que a gente lembrar das promessas de Deus. Tem coisas que a gente já esqueceu. Mas comece a buscar aí. Coisas que Deus... Faça isso agora. Coisas que Deus já falou para você, cara. O que Deus já te prometeu? E eu sei que todo mundo aqui Deus já prometeu alguma coisa. Sem exceção. Deus já falou contigo pelo menos uma vez. Ou usou um profeta, ou falou contigo numa oração, ou falou contigo no culto, falou contigo através do louvor. Porque nós não estamos no monólogo, amém? A gente tem uma amizade com Deus e Deus fala conosco. Se Deus nunca falou contigo, Ele vai falar nessa noite, amém? Então olha só, começa a lembrar aí o que Deus já falou contigo. Isso é um exercício prático para a gente não voltar mais para o mundo. Porque isso gera uma esperança em nós. Tudo aquilo que Deus já me prometeu, cara, tudo aquilo que Deus já me falou. Esses dias eu vi uma postagem, em algum de vocês aqui, não sei quem, mas eu vi no Stories, eu acho que no status do WhatsApp, que falava, eu me lembro de quando eu orei pedindo tudo aquilo que eu tenho hoje. Valeu, Maria. Sabia que era de alguém. Eu me lembro de quando eu orei pedindo a Deus tudo que eu tenho hoje, cara. Você se lembra? Que aquilo que você tem hoje, você já orou pedindo e você nem lembra mais. Que você já pediu. Terceiro, acredite em você. Nós estamos vivendo uma geração que não acredita mais em si próprio. Eu não tenho mais jeito. Ei, gente de 20 anos que já parou de acreditar na vida. Eu não tenho mais jeito, eu sou assim. Me acostumei a ficar assim. Não adianta os pastores acreditarem em você, cara, e você não acreditar em você. Porque muitas vezes acontece isso, sabia? Às vezes a gente está acreditando em você e você não acredita em você. Então o negócio não funciona, o negócio não anda. Quer recomeçar? Acredite que você é capaz. Acredite que tu é o cara, mesmo que as pessoas digam que você não é. E última, e eu acredito que um dos mais importantes, que é uma frase que eu uso muito lá na célula.
não lute sozinho. Uma das coisas mais difíceis que nós temos vivido é porque as pessoas têm cismado em lutar sozinha. Acha que consegue. Não lute sozinho, você não consegue. Quando um ajudar o outro, a gente vai mais longe. Quando nós aprendemos o que é ser igreja, e que igreja é isso. Igreja é isso. São engrenagens que fazem o corpo funcionar. Eu preciso de você, você precisa de mim. A gente é falho numa área que você não é, você é falho na outra que você pode me ajudar, e assim por diante, gente. Não luta sozinho. E eu abro até uma aba nova ali, não lute sozinho. Procure pessoas certas para se aconselhar. Porque às vezes a gente não está lutando sozinho, só que a gente está contando com pessoas que têm o mesmo erro que a gente e não está disposta a mudar. Que tipo de amigos eu tenho tido? Que tipo de pessoas têm andado ao meu lado? Hoje, a gente ministrou algo muito sério no coração. Que primeiro, eu preciso gerar em mim uma crise. Uma crise existencial. Para eu recomeçar, eu preciso primeiro passar pelo período de crise. E se você tem passado pelo período de crise, não fique triste não, é tempo de recomeçar. Porque depois da crise vem o recomeço. E hoje é dia de recomeço, amém?